Pessoal, boa noite. Eu estou fazendo um teste aqui num equipamento novo e para não ficar apenas ocupando espaço, né, debatendo coisas sem sentido, eu preferi abordar um tema que para mim está mais próximo da minha realidade, até por conta do trabalho que eu desempenho como âncora em pelo menos dois programas de rádio aqui na cidade. Esse ano é um ano fundamental, né, na democracia brasileira por conta da realização da eleição, a primeira após justamente a eleição presidencial e, consequentemente, uma eleição que vai significar muito do que vai ser o cenário político de daqui a 2 anos. Ela acontece com a influência do que já aconteceu até agora, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, desde a sua maneira de enfrentamento dos problemas econômicos, desde o seu modo de enfrentamento às crises ambientais, o problema do petróleo que apareceu na praia do Nordeste, a questão que envolve os problemas do seu filho, e principalmente agora nos aspectos que envolvem a pandemia. Se em algum momento a eleição estava justamente centrada no aspecto da honestidade, em apenas falar quem rouba menos, quem rouba mais, quem já roubou mais, não é? A partir de agora, com a pandemia, em todos os municípios e principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, o que vai acontecer é um debate sobre a qualidade do sistema de saúde que é oferecido para as pessoas. E por que eu falo isso? Porque a pandemia, ela tem um recorte social, ela afeta um quantitativo de pessoas, tanto na capital como nas grandes cidades, que não está sendo mostrado na maioria dos relatórios e, pelo que eu tenho percebido, não tem sido pauta da maioria dos jornalistas, que é exatamente o recorte social da pandemia chegando até a classe média e os pobres do Brasil. Quem trouxe a pandemia para o país foram os ricos ou a classe média que atua ou pelo menos tem cargos públicos e consegue acumular dinheiro para fazer viagens internacionais, quando o dólar estava abaixo dos R$ 5. E a pandemia chega, o vírus chega ao país a partir dessas pessoas, mas rapidamente encontra um terreno fértil de proliferação também com os seus respectivos trabalhadores, os empregados, né? As pessoas que trabalham e levaram também essa pandemia para a periferia, né? O interior das favelas, dos grotões, da beira da lagoa e por aí vai. Então, a discussão sobre saúde ela vai ocupar muito mais espaço, ou pelo menos deveria ser exatamente na questão envolvendo a questão da situação de saúde, muito mais do que qualquer outro tema. A educação também vai ter que ser um tema muito caro e bem discutido nesse processo, porque com a pandemia, os estudantes e os professores foram forçados a viver uma realidade online que antigamente eles só viam em rede social. E o brasileiro acreditava que estar online era ter rede social, para botar sua foto, para botar sua selfie, para dizer que foi comer um sanduíche no shopping com a rapaziada, para dizer que foi fazer um rolezinho, quando na verdade a questão da educação online vai muito mais além do que isso, o ensino à distância, a preparação, o conteúdo, o modo de consumir esse conteúdo vai muito mais. Então, educação e saúde, para mim, na minha avaliação, que sempre foram temas muito preciosos no que dizem respeito as eleições, nesse processo em especial, vai estar muito mais em pauta. Mas o que é que eu tenho notado aqui em Alagoas, propriamente dito? Na nossa capital e na região metropolitana e até no interior. Velhos nomes da política voltando à cena, famílias que se querem se perpetuar no poder e outras que já estiveram e também querem voltar. Outros tantos que já tentaram e não conseguiram e voltam a tentar, mas uma ausência total do debate central do processo eleitoral, que é educação, saúde, condições de moradia e qualidade de vida. Porque, afinal de contas, ter qualidade de vida é fundamental para influenciar
diretamente na sua posição quanto ao processo eleitoral. E quando eu me proponho a, obviamente, cutucar, fazer algumas provocações para que isso venha a acontecer e de algum modo entrar na pauta, e desde já eu agradeço a todos e todas, né, que estão por aí, é justamente para tentar fazer essa reflexão. Quem é que está propondo um debate qualitativo para o processo eleitoral que inclua, entre outras questões, aspectos importantes para a vida das pessoas, como saúde e educação? Onde é que está tendo esse debate? A gente vai continuar nessa história de votar nos amiguinhos, nos conhecidinhos, naqueles que os parentes indicam, ou a gente vai avançar para as questões básicas e fundamentais da sociedade? Eu vejo que muitos amigos, né, e eu não vou questioná-los, porque cada um tem o direito de se expressar e assumir politicamente a postura que quiser, afinal de contas, o princípio democrático é esse, não discutem nada, meu irmão, sobre saúde e sobre educação. Não discute nada, a gente está gostando da educação que está tendo, a gente está gostando do atendimento em saúde que nós estamos tendo, as pessoas estão tendo acesso para ter exatamente o tratamento que tem, e o saneamento, que é tão básico para evitar problemas de saúde, para que as pessoas exatamente venham a adoecer. Isso está posto nesse debate, é algo que eu gostaria de provocar a reflexão nesse sentido. E podem ficar tranquilos, tá? Eu não sou candidato a nada, nem a síndico de prédio, porque eu não consigo, nesse momento da minha vida, engolir tanto sapo sem reagir ao modo e altura que se necessita. E como está um fla-flu ainda muito grande, né, no que diz respeito ao processo eleitoral, você é sempre julgado previamente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Eu quero me colocar na condição de jornalista, cidadão, tá? E principalmente alguém que não quer influenciar, mas quer fomentar o debate. Eu sou muito contra essa história de influenciador digital. Porque influenciador pode influenciar para o bem e para o mal. Então, obviamente, não é a minha ideia, não é influenciar, mas fomentar o debate, é isso que eu gostaria que ocorresse. Na pandemia, a gente está perdendo muita gente boa, tá certo? Muita gente que fez e faz história nesse estado, vinha fazendo história nesse estado e também nesse país. A morte do colega de profissão, né, Rodrigo Rodrigues, não porque eu conhecesse, mexeu muito comigo. E particularmente hoje eu passei o dia pensando, vendo aqui dezenas de pessoas, estou com o meu computador aberto, vendo dezenas de pessoas, é isso mesmo, dezenas de pessoas fazendo lives. E quando a gente vai discutir, ver os assuntos, nem todos giram em torno do que para mim passa a ser essencial, que é uma compreensão do momento político que a gente está vivendo. E entender o momento político que a gente está vivendo passa por entender de fato que estrutura nós encontramos e nós tínhamos para combater e atuar nessa questão envolvendo a pandemia. E óbvio que Alagoas tem um certo destaque porque, obviamente, a estrutura que foi construída foi colocada à disposição, mas com o dinheiro do Fundo de Combate à Pobreza, que arrecada quase 300 milhões por ano e efetivamente tem tirado quantos pobres da pobreza? Ou um fundo que arrecada 300 milhões por ano, ele vai de algum modo, e aí fica a reflexão para você que acompanha, vai causar um interesse na gestão pública de um modo geral para acabar com a pobreza. Porque é um imposto que eu e você nós pagamos. Quem paga esse imposto basicamente é a classe média, né? E aí resulta nessa grana toda. Então, foram construídos os hospitais, eles não atendem só pobres, né? É bom que se diga, a rede pública não é só para pobre, é para todos, porque todos pagam impostos. Então, são coisas que a gente tem que compreender para esse processo eleitoral, no que diz respeito ao que poderá ser daqui para frente a discussão e o debate político. Essa, nos 23 anos de profissão que eu tenho, quase 24, é a eleição mais xoxa, como dizia a vovó, que vai acontecer. Ela vai perpassar pelo dinheiro, como sempre foi nos processos eleitorais, vai mexer basicamente com muitas famílias tradicionais, que já estão na sua terceira e quarta geração para a apresentação dos nomes, que são novos porque são pessoas que não disputaram eleição,
mas dentro do que seria o espectro de quem já atua na política, são famílias antigas, né? Que de algum modo estão aí já nesse processo há algum tempo. E os nomes novos? E os novos quadros? Eles vão ter chance de surgir? E mais, as pessoas vão se mobilizar para o processo eleitoral? Ou vão ser mobilizadas aquelas de sempre, as mesmas, os seguradores de bandeira, as lideranças, as velhas lideranças conhecidas dos bairros que vendem o seu passe a cada eleição para os políticos tradicionais? A gente tem que pensar nisso, porque independente do quantitativo, vai ter que sair um vencedor, vai ter que ser composto a Câmara de Vereadores, vai ter que ser eleito o prefeito, tá? Não só na capital, como também no interior do estado. E a preocupação que eu tenho, e pelo que eu acompanho nas discussões, no nível de discussão que eu tenho visto na rádio, tanto na Mix, onde a gente apresenta de 6 às 8 o Jornal da Mix, e na sequência o Supermanhã de 8 às 10, é que as pessoas continuam tendo os velhos problemas básicos nos seus bairros e continuam surgindo pessoas com soluções mágicas para resolver esses velhos problemas. E de forma pontual, sem discussão programática. Aonde está nascendo os programas que os candidatos efetivamente vão discutir? Onde é que está o transporte público? Onde é que está a mobilidade urbana? Onde é que estão as condições das pessoas de se deslocarem com segurança? E a pandemia acabou revelando isso. Onde é que está o debate sobre as questões que envolvem, por exemplo, o deslocamento de quem depende de bicicleta? Eu moro na parte alta da cidade. Cresci na área nobre e como trabalhador, depois que caiu a realidade da ficha, né, da minha renda, vim morar na parte alta, que é onde eu consigo morar sem dever nada a ninguém. Mas o que é que ocorre? Aqui é muito comum, da parte alta para a parte baixa, pela madrugada, e eu saio de madrugada para começar o meu trabalho, ver pessoas se deslocando de bicicleta. Elas disputam espaço com os carros, os poucos que já existem. Vivem sofrendo fino, né? Os ônibus tiram fino nos ciclistas de um modo geral. Ou seja, eles vivem diariamente uma verdadeira loteria entre vida e morte quando se deslocam para o trabalho. E quem é o candidato, ou quem são os candidatos, ou quais são os programas que discutem nesse momento a realidade desses trabalhadores que já eram pobres, já tinham baixa renda e com a pandemia perderam ainda mais renda e vão depender cada vez mais das suas próprias pernas, das suas próprias forças para chegarem ao trabalho. Gente, na pandemia, com o afastamento dos alunos em sala de aula, a grande preocupação dos pais, uma parcela grande, que é a parcela dos pobres, dos trabalhadores, era saber como é que ia ser a questão da comida. Porque se eles próprios estavam perdendo renda, os filhos iam se alimentar e comer mal, porque não ia ter mais a merenda da escola. Então a gente ainda vive essa realidade. As crianças ocupam sala de aula, não é necessariamente para evoluir. É claro que isso vai ocorrer, os professores se esforçam para isso. Mas na grande verdade, a preocupação dos pais é porque elas vão ter comida na sala de aula, tá? Esses programas são mantidos pelo governo federal. Essas verbas vêm do governo federal, são verbas carimbadas. Felizmente aqui a gente não tem tido problema, pelo menos denúncias até agora, quanto a isso. Eu não sei da realidade total do Estado, aqui e acolá o Ministério Público de Contas tem ações, o Ministério Público Estadual também, né? Alguns evoluem para processos administrativos, vão parar no Tribunal de Justiça, mas por que demorar tanto, né? Por que demorar tanto as fiscalizações, as operações, o Tribunal de Contas? Por que não fazer um acompanhamento mais efetivo? Os cidadãos, de um modo geral, nas cidades, quer dizer, cada vez que um grupo político ganha, emprega quem foi desempregado pelo outro grupo político na outra eleição. E a gente se esquece de que o processo eleitoral, na prática, ele é colchão, ele é base, ele é degrau para o próximo processo. Quer ver um exemplo? O prefeito que é eleito vai ser eleito nessa eleição, e os vereadores também, eles serão naturalmente cabos eleitorais dos futuros deputados estaduais, dos futuros deputados federais, dos futuros candidatos ao Senado. Ou você se esquece que é assim que a banda toca? Hã?
Então é desse modo que o processo eleitoral tem sido feito. E o grande debate, que é o debate que depende da sua participação como cidadão, que depende de que você possa falar dos problemas que você vive na realidade, ficam de fora. Ficam de fora. O motivo dessa live é dizer para você, independente de partido, independente de cor de bandeira, independente de lado que você esteja, discuta com os seus eventuais candidatos o que é que de fato vai ter programa, de forma programática para ser apresentado no processo eleitoral. Dinheiro tem, o país está com problema de crise por conta da pandemia, mas olha, eu tenho que ser sincero, se o capitalismo não der resposta para a crise, as ideias socialistas vão avançar e eles não querem isso. Então é claro que vai ter resposta e saída para a crise. Aliás, para mim a palavra crise já está em crise. A gente tem que começar a pensar em quem fala em outras discussões que são as soluções. Agora, não é discussões a partir do olhar de um próprio umbigo, da realidade das famílias de classe média e dos ricos, não. É tentar encontrar pessoas e soluções sem super-heróis, mas pessoas que efetivamente apresentem soluções viáveis para a gestão das cidades. Os centros urbanos, as áreas urbanas até no interior, estão crescendo muito, muito. E por conta do que já foi desordenado ao longo do tempo, falta de saneamento e outros tantos investimentos, as pessoas estão sofrendo. As pessoas estão sofrendo. Deixa eu dar uma pequena pausa aqui para olhar quem é que está falando comigo aqui. O Ted Ronald, obrigado pela audiência, diz aqui, descaso já de muitas gestões, é a expressão que ele fala. Essa postergação é um absurdo, concordo. Não morrer de vírus e não morrer de fome, é o que fala aqui a Elaine Cristina de Oliveira, obrigado. Esquenta Nordeste está por aqui, rapaz, obrigado aí, tá dando parabéns. E perguntando, é o Jerônimo, é tu, Jerônimo, eu não vi tua foto não, obrigado aí pela audiência. E ao contrário de muitas lives do que eu vejo, né, eu não divulguei nada antes, não botei aviso, não botei recado, porque a ideia era pegar as pessoas de supetão. Porque é isso que vai acontecer nessa eleição. Eles querem te pegar de supetão. Eles querem deixar você o tempo todo discutindo essa preocupação com a vida, no que diz respeito à pandemia, e de repente chegar ao processo eleitoral que só foi adiado em um mês, e já apresentar fórmulas prontas para ganharem o processo, para ganhar a eleição. E digo mais, a gente está discutindo o adiamento do Réveillon, estamos discutindo o adiamento do Carnaval, mas não vamos adiar a eleição. Eu cheguei a defender em algum momento a paridade eleitoral, mas fui convencido de que esse processo seria antidemocrático. Mas continuo achando que os 7 bilhões que vão estar envolvidos nesse processo eleitoral, na minha opinião, é algo exorbitante que não combina com a realidade, de crise econômica gerada pela pandemia. Tá? Isso, para mim, é algo que está posto, mas de uma maneira muito clara. Agora, vai ter dinheiro para os partidos, vai ter dinheiro para a eleição. Alguém vai estar ganhando dinheiro para movimentar essa máquina e entrar no processo de disputa. E você está acompanhando isso? Você está, de fato, compreendendo que isso vai acontecer? É bom você ficar atento, para não ser bucha de canhão, para não ser manipulado mais uma vez e para não continuar acreditando em soluções mágicas, em super-heróis. Quando você vota na eleição, você não está elegendo um santo para fazer milagre na sua vida. Você tem que eleger um gestor. Você tem que compreender se a pessoa que está assumindo tem capacidade e o histórico dela e o compromisso dela ao longo da vida vai fazer algum tipo de mudança, tá? Mas a questão partidária para mim é fundamental. Tudo bem. Mas quantas e quantas vezes a questão partidária fica de lado quando as pessoas ganham as eleições e deixam de lado? Uma prova é o próprio presidente da República. Foi eleito por um partido, pouco tempo depois brigou com o partido era corrupto, mas eu não sou corrupto. E aí? Está sem partido, está conseguindo aí tocar o país. Se está bem ou mal, vocês que vão avaliar. Não vou fazer avaliação aqui, porque, como eu já disse, a minha ideia não é ser influenciador digital, é ser motivador de debate digital. Eu não estou aqui para ser dono da verdade, coisíssima nenhuma. Entendeu? Coisíssima nenhuma. E você pode até contestar o que eu estou falando. Agora vá para o debate, entendeu? Discuta, vá na rede social. De forma real.
nada de anônima. Porque essa história de no Brasil ficar espalhando fake news e ficar pegando conta, né, inventando conta para detonar as pessoas também é outra vergonha, né? E que você tem que ficar atento quanto a isso também no processo eleitoral. Porque como vai ser uma eleição atípica, com as pessoas muito atrás do computador e muita tecla, muita tela, muita mentira também vai ser levantada. Então cuidado com as fake news. Primeira dica que eu dou: comece a acompanhar o que aconteceu nas gestões passadas e na gestão atual, na capital, no interior, em outros ambientes também. É fundamental que isso venha ocorrer, tá? Tem muita gente que tem formação religiosa, então vou dar uma dica para você. Me dizes com quem andas que eu te direi quem és, né? Tem lá, tá? É bíblico isso também. Então veja com quem alguns candidatos estão andando, né? Cuidado com as alianças de jacaré com cobra d'água, porque normalmente o que sai desse cruzamento não é tão bom, não é? Então é muito importante que esse processo eleitoral, que a discussão política, ela venha a ocorrer de forma amadurecida, que a população possa tentar impor uma agenda que venha a ser cumprida de fato e que possa contribuir para a nossa evolução. É fundamental que nós possamos evoluir como cidadãos, que as comunidades cresçam com desenvolvimento, que as crianças tenham perspectiva de presença em sala de aula, de crescimento além de estar na sala apenas para comer, mas efetivamente para adquirir conhecimento, transformar a sua vida, a vida da família e crescerem também como pessoas capazes de influenciar positivamente as suas respectivas comunidades. Pense nisso. É fundamental. Volto a repetir. Esse papo é papo de política, mas de cidadão, de profissional de comunicação que quer criar um ambiente de politização. Não é nem de politicagem, nem de política partidária. Opinião eu tenho, posicionamento eu tenho, e não estou colocando essas expressões e provocando isso agora em função de nenhum interesse próprio, porque não sou candidato a nada, volto a repetir, nem a síndico de prédio, tá? E nada contra os síndicos de prédio, por favor. Mas compreendo que é fundamental que, como cidadão, como alguém que está tendo acesso ali às informações mais diariamente, todos os dias, provocar esse debate, provocar essa discussão. Você é importante para o processo eleitoral. Não se abstenha, não terceirize o seu desejo, influencie, acompanhe, discuta, porque a eleição vai acontecer, meu irmão. Ela vai acontecer, minha irmã. Então é fundamental que você não se omita e não deixe de participar. Tá? Entra nesse debate, discuta, tá? Cobre. Veja exemplos de cidades que conseguiram vencer, que tiveram ideias boas. Provoca para os caras também, de alguma maneira, terem ideias que possam fazer a cidade evoluir, avançar. Entendeu? Maceió não é só praia, cara, não é só área nobre. Tem uma parte gigantesca da cidade que precisa de estrutura, que precisa de apoio. Isso só cresce e só muda com a questão política. Olha, vou te dar outra dica também. Não vai ter emprego para todo mundo pendurado, tá certo? Como um xeleléu de político na estrutura de câmara, de prefeitura, do que for, não. Você vai ter que se virar, você vai ter que estudar, se preparar, você vai ter que fazer investimento no seu próprio negócio. Quais são os candidatos que efetivamente estão discutindo o apoio à micro e pequena empresa? Já que com a pandemia, a crise empurrou muita gente para a informalidade. Então essas pessoas vão ter que sobreviver de algum modo. Esse é um tema também muito caro, muito importante para o processo eleitoral. Não deixe de cobrar isso dos eventuais candidatos, das pessoas que eventualmente vão estar apresentando o seu nome. Aqui em Maceió, pelo menos 9 nomes já estão postos como pré-candidatos. Entre os mais favoritos, aqueles que são mais conhecidos, aos menos conhecidos. Pode chegar até 11 pré-candidatos. Então, não deixe de acompanhar esse debate. Essa é a proposta que eu falo. Queria cumprimentar aqui a Ruth, que acabou de entrar. Obrigado, Ruth. A Eliana Custódio, que legal. Obrigado, Eliana. A Regina Bispo. Regina, obrigado. Como é que está a situação do Marcelo? Fala em off para mim aí, tá? O Léo Madeiro também por aqui e a minha queridíssima Fátima Vasconcelos, tá? Outros tantos já passaram, mas como eu estou dizendo que não sou profissional de live, as letras são tão pequenas que não deram para ver. Abri aqui o computador para melhorar
mas a atualização dele não é tão rápida, né, quanto o celular. Mas de toda forma, gostaria de agradecer a quem já passou por aqui, a Valdice, que chega nesse momento também para o debate. Valdice, que é militante de uma causa importantíssima, que é a discussão sobre a questão do negro, né, no Brasil e também em Alagoas. Eu falava há pouco, viu, Valdice, que há um recorte social na pandemia que está sendo omitido para as pessoas, que é exatamente quem nesse momento mais sofre, que as camadas mais populares da população, inclua-se aí a maioria de negros pobres também de periferia, né, que dependem exclusivamente do atendimento público e que sofrem economicamente, porque foram os primeiros a perder o emprego e possivelmente serão os últimos a serem recolocados também no mercado de trabalho. E eu estou querendo criar essa discussão, esse debate, Val, para ser levado também para o processo eleitoral, o processo municipal, porque a eleição vai acontecer. Ela não vai deixar de acontecer por causa da pandemia. Pode ser que ocorra, inclusive, com voto de papel. Voto de papel. E você, como jornalista, acompanhou eleições com voto de papel e sabe o que isso representa, né? A possibilidade de corrupção e de daqueles velhos grupos voltarem a utilizar as estratégias para ganhar o processo eleitoral. O Léo Madeira escreve aqui: políticas de saúde mais efetivas. Perfeito, Léo. Agora a gente tem que acompanhar o investimento dos recursos. A gente tem que saber o que é que está acontecendo. Quantos de nós aqui perdem pelo menos na semana, no mês ou uma vez por ano acompanhando os sites e portais da transparência? Quantos? Hã? Quantos de nós aqui em algum momento parou para questionar algum órgão de controle, algum órgão de fiscalizador sobre alguma questão que é dúvida no que diz respeito ao investimento de recursos? Poucas pessoas, até mesmo os colegas jornalistas, não param para fazer isso. Então, façam uma autocrítica, acho que a gente tem que ser mais crítico efetivamente, mas pensar que é possível construir uma nova realidade. Nós somos capazes, tá? Nós somos capazes. Nós, sobreviventes dessa guerra, para sobreviver em meio a essa pandemia, somos capazes de criar novas alternativas. Então, pensa nisso. Vamos construir novos debates, novas discussões. Eu não vou ficar aqui muito avisando o período de live, mas quando der na telha, vou entrar e o meu horário vai ser sempre esse horário, de 7h30, 8 horas, para pegar as pessoas ali no quente do dia, do que foi exatamente o dia para abrir esse debate, tá certo? Obrigado a todos. Entrou aqui também o Carlos Tavares. Valeu, Carlos. Obrigado aí pela presença, mas já estou me despedindo. Vai ficar a live aí, ela fica registrada por 24 horas, né? Vou tentar aqui salvar e depois colocar no nosso canal. Quem não sabe, nós temos um canal no YouTube chamado Blog do Tchola Comunicação, tá? E o Blog do Tchola Comunicação tem alguns vídeos com opiniões, outros com entrevista, todos iniciando essa nova fase agora, criando uma terceira jornada de trabalho. Para quem me conhece sabe que eu trabalho já os 2 horários, mas para tentar contribuir de forma mais independente também com essa discussão, tá? O Léo acrescenta aqui agora: leitos UTI no mínimo em cada município, desafoga a capital. De certo modo, é isso mesmo que tem que ocorrer, viu, Léo? E é isso mesmo que tem que ocorrer. Você está corretíssimo na sua fala. Então, pessoal, mais debates, compartilha lá também, curte aí, manda para algumas pessoas no direct, tá? Que rolou essa live. E lembra, temos lá no YouTube o nosso canal Blog do Tchola Comunicação. Última vez que eu estava olhando, estava com 336 pessoas inscritas. É muito bom porque me dá uma certa autonomia, mas obviamente se a gente puder alcançar mais é melhor. E eu garanto que não vou estar ocupando espaço para falar besteira, falar bobagem, tá certo? Até mesmo que alguns considerem esse papo aqui uma grande bobagem e uma grande besteira. Lembra de uma coisa: a gente só chegou e só evoluiu até aqui por conta de ideias, por conta de propostas, por erros e acertos. E tudo isso se dá pelo plano da política. A gente não precisa ter uma politicofobia, medo da política. A gente tem que ter coragem de entendê-la, compreender, colaborar e cobrar justamente das pessoas que estão nesse universo. Se a gente não vai entrar na política, que a gente possa cobrar dos que entraram para que de fato nos representem, tá? O Diogo Martins também está por aqui. Diogão, obrigado pela sua audiência. Minha esposa, né? Obrigado pela audiência também. Mas eu já estou concluindo aqui essa live de hoje, tá? Essa era a provocação que a gente queria fazer. Agradeço a todos que dedicaram um minutinho para passar por aqui e deixar o seu registro e dizer que estava acompanhando esse debate. Gostou? Compartilha.
e vai também no nosso canal no YouTube, Blog do Chola Comunicação, tá? Se gostar, curte lá, compartilha, se inscreve, agradeço desde já. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.